Como escolher a melhor forma de tratar o seu problema de ejaculação precoce? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar como que se deve escolher a melhor forma de tratar esse seu problema de ejaculação precoce. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Sabe-se que até 30% dos homens tenham algum grau de ejaculação precoce. E eles sofrem, às vezes, demais com esse problema e muitas vezes demoram demais para procurar um médico, um urologista, para acompanhá-los e resolver essa situação da melhor maneira possível. A dúvida surge como que se pode realizar a melhor forma de tratamento em uma situação dessas, para que você obtenha o melhor resultado com uma pouca incidência de possíveis efeitos colaterais relacionados a esse tratamento. Então a primeira coisa que a gente precisa saber, pessoal, é tentar caracterizar esse teu problema de ejaculação precoce. Como que a gente tenta diferenciar isso? Nós tentamos diferenciar através do tempo que você já está passando por isso. Existem casos nos quais os homens sempre tiveram esse problema, que nós chamamos de ejaculação precoce primária, e existem outros casos nos quais os homens, depois de um período de suas vidas, começaram a desenvolver essa situação, que nós chamamos de ejaculação precoce secundária ou adquirida. E por que que isso é tão importante assim? Porque isso difere, a primeira coisa disso, difere quanto à perspectiva do tratamento e o que você pode esperar quanto à realização dessas modalidades terapêuticas. Nessa primeira situação, daquele caso que o paciente sempre teve esse problema, isso é algo constitucional do paciente, isso já veio com o paciente. E a gente precisa falar para o paciente que isso dificilmente vai conseguir ser resolvido sem a ajuda de algum tipo de tratamento ou algum tipo de medicamento numa situação dessas. Por quê? Esses casos costumam ser mais sérios, o controle ejaculatório desses pacientes é bem menor, muitas vezes é inferior a 1 minuto depois que inicia a penetração, e sem a ajuda de algum tipo de medicamento você dificilmente vai conseguir obter um bom resultado. Já naqueles outros pacientes que tiveram esse problema depois de algum tempo, basta que nós descubramos muitas vezes as causas desse problema para que essa situação se resolva. Por exemplo, se esse paciente teve uma infecção do trato urinário, teve uma prostatite, uma inflamação na uretra que desencadeou essa ejaculação precoce, você tratando esse problema, muito provavelmente o paciente vai melhorar disso. Se o paciente está passando por algum problema de cunho emocional, algum estresse elevado, seja no trabalho, no relacionamento, problema com os filhos, uma vez resolvida essa situação desse estresse, dessa ansiedade exacerbada, você provavelmente vai resolver o problema desse paciente tão logo essa situação seja resolvida. E também a questão de distúrbios hormonais, por exemplo, falta de testosterona ou uma função da tireoide que não esteja funcionando bem, que a gente chama de hipotireoidismo, uma vez corrigidas, também vão acabar melhorando esse problema. E, às vezes, esses pacientes só com essas medidas não é suficiente, ou eles querem abreviar a melhora desse problema, e o tratamento com o uso de medicamentos não é uma coisa tão incomum assim e pode ser tentada nesses casos. A partir daí, o paciente opta por realizar algum tipo de tratamento. O que você pode oferecer e qual que é a modalidade, qual que é o tipo de tratamento oferecido, que remédios que podem ser administrados nessa hora. Então a gente sempre opta, pessoal, a gente sempre avalia a questão do grau de satisfação e o tempo que o paciente quer conseguir segurar a ejaculação. Muitas vezes, a perspectiva do paciente não é que ele queira figurar 5, 6 minutos na relação sexual. Ele precisa de um tempo um pouquinho maior do que ele já tem. E numa situação dessas, talvez você, dando um medicamento tópico, que geralmente são feitos à base
de anestésico local ou utilizar um preservativo que contenha esse tipo de anestésico, já seja suficiente nesse caso. Você minimiza a possibilidade de efeitos colaterais de um medicamento que você toma por via oral, que tem um efeito sistêmico, que tem um efeito por todo o teu corpo. Por isso que naqueles pacientes que não almejam, ou pelo menos não querem um tempo de ejaculação tão grande assim, ou eles estão satisfeitos e querem melhorar talvez um pouco mais, um tratamento tópico que você coloca no pênis, seja um gel com anestésico, um spray ou até mesmo o uso do preservativo, seja suficiente numa hora dessas. Agora, se você quer um resultado um pouquinho melhor, se você quer uma maior previsibilidade do controle desse problema da ejaculação precoce, aí sim você deve optar pelo uso de alguns medicamentos, que são baseados, pessoal, no uso de alguns antidepressivos, principalmente os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que são os mais conhecidos para esse fim. Nós temos a sertralina e a paroxetina. E existe ainda alguns outros antidepressivos, que uma classe principalmente de antidepressivos tricíclicos, dentre os quais a clomipramina pode ser utilizado para esse fim. E numa hora dessas, como que você quer resolver esse problema? Você quer ter o melhor tempo de controle possível ou você realmente quer que isso se prolongue um pouquinho mais? E isso define a estratégia que a gente vai acabar seguindo quanto ao uso desses medicamentos. Se você quiser um tempo de controle ejaculatório bem maior, ou se você sempre teve o problema de ejaculação precoce, naqueles casos que o paciente, desde as primeiras relações sexuais, já teve isso, o melhor resultado é quando você administra esses medicamentos com uso diário, você tomando esses medicamentos todos os dias. Aí você obtém o melhor tempo de controle ejaculatório. Agora, se você quer aumentar um pouquinho mais e não se importa tanto com um tempo tão prolongado, talvez a alternativa de você utilizar esses medicamentos somente antes das relações sexuais seja uma boa alternativa para o teu caso. E nessa situação você pode utilizar tanto aqueles medicamentos que mencionei anteriormente, tipo sertralina, paroxetina, citalopram, dentre outros, ou existe uma molécula específica para esse fim, que é a dapoxetina, que foi desenvolvida com essa finalidade, de ser utilizada somente uma hora antes das relações sexuais. Então você se programa para a relação sexual e toma um medicamento um pouquinho antes para obter esse efeito. Mas sempre lembrando que quando você opta por essa alternativa de tomá-los antes das relações sexuais, o tempo do controle ejaculatório vai acabar sendo menor numa situação dessas. E existem outras alternativas que a gente pode utilizar, que não são tão estudadas assim, mas que têm os seus benefícios. Você pode ainda utilizar em casos de disfunção erétil acompanhada de problemas de ejaculação precoce, no qual o paciente tem provavelmente esse problema de ejaculação precoce pelo problema prévio de disfunção erétil, então ele tenta abreviar ao máximo essa relação sexual pelo problema de erétil que ele tem, que ele já sabe que ele tem anteriormente. Você pode utilizar um medicamento para ereção, tipo a tadalafila, todos os dias ou antes das relações sexuais. Você pode utilizar outras classes de antidepressivos, chama de antidepressivos atípicos, tais como a bupropiona, que pode aumentar a tua libido ainda por cima, ou até mesmo a trazodona. E existem alguns opioides, tipo tramadol, que também são alternativas, mas a gente não gosta de utilizar muito pelo risco de deixar os pacientes viciados nesse medicamento. E para melhorar ainda mais esse resultado, nós temos estudos que evidenciam que as associações, você utilizar um medicamento e outro, pode ter um melhor resultado. E uma das associações mais conhecidas é o uso desses antidepressivos, tipo a paroxetina, juntamente com esse medicamento para ereção. Então você pode usar uma paroxetina junto com uma tadalafila, por exemplo, todos os dias ou antes das relações sexuais, vai depender da tua escolha, ou você pode utilizar esse medicamento também de maneira, algum tempo você utiliza, depois para utilizar, como você fica a seu critério. E outra coisa que a gente sempre orienta é que a gente tenta dar esse tratamento por um período de 2 a 3 meses, observa os resultados, tenta tirar um pouquinho ou diminuir a dose desses medicamentos e observa como o paciente responde. Caso essa resposta já tenha sido controlada, o teu tempo de controle ejaculatório tenha ficado bem, a gente pode optar por parar esse medicamento. E caso você ainda sinta que não está bom, que está ejaculando muito rápido, a gente pode permanecer com esse tratamento por um período maior de tempo. Então tudo depende da tua resposta, tudo depende do teu desejo e principalmente do que você gostaria quanto ao tempo de controle ejaculatório, quanto
a efeitos colaterais relacionados a esses medicamentos. Então a gente sabe que quando você utiliza medicamentos, esses antidepressivos podem ter um efeito colateral, principalmente no início, podem dar tonturas, pode dar falta de atenção, enquanto aqueles medicamentos que você utiliza ali na região peniana, tipo os anestésicos, não tem esse problema, mas o tempo de controle ejaculatório é inferior. E se você optar também por utilizar esse medicamento somente antes das relações sexuais, a incidência de efeitos colaterais também vai ser menor, mas em compensação, o teu controle também de ejaculação vai ser bem pior numa hora dessas. Por isso que sentar do lado do médico, sentar na frente do médico, discutir as possibilidades de tratamento é a melhor alternativa para eleger o tratamento que melhor encaixa no teu caso. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.